Você já sentiu que o amor pode surgir no pior momento da sua vida, justamente quando tudo parece perdido e sem saída? Hoje eu trago para você uma nova série turca que está conquistando todos os fãs de drama romântico. Eres Aqui em Amo, Sevdiğin Sensin. Uma história intensa, cheia de emoções profundas, segredos do passado e decisões que podem mudar o destino dos personagens para sempre. Aqui não estamos falando de um amor fácil ou perfeito, mas de uma relação marcada por feridas, diferenças e situações que colocam cada sentimento à prova. Nesta série, vamos acompanhar como duas pessoas completamente diferentes acabam cruzando seus caminhos de forma inesperada, criando uma conexão que ninguém poderia imaginar. Mas esse amor não virá sem obstáculos, porque o passado, as famílias e as circunstâncias farão de tudo para separá-los. Cada episódio é cheio de tensão, romance e momentos que vão te deixar sem palavras, mostrando que o amor verdadeiro nem sempre é suficiente quando o mundo inteiro está contra você. E o melhor de tudo é que você poderá assistir a essa história completamente dublada em português, com episódios completos aqui no canal. Então já se inscreva e ative o sininho, porque essa história não é apenas um romance, é uma verdadeira montanha-russa emocional que vai te prender desde o primeiro segundo. A história começa em um dia aparentemente normal, onde duas vidas completamente diferentes estão prestes a se cruzar sem que nenhum dos dois espere, em um momento que marcará o início de uma conexão inesperada que mudará o rumo de seus destinos de forma irreversível. De um lado temos o protagonista masculino, um homem profundamente marcado por responsabilidades que o obrigaram a amadurecer antes do tempo, decisões difíceis que deixaram cicatrizes emocionais e um passado que ele ainda não conseguiu superar completamente, alguém que aprendeu a viver com o peso dos seus problemas sem demonstrar fraqueza diante dos outros, construindo uma imagem de controle e frieza que esconde tudo o que realmente sente por dentro. Sua vida gira em torno de obrigações, conflitos internos e uma luta constante para manter o equilíbrio em meio a circunstâncias que muitas vezes o ultrapassam, mesmo que ele não esteja disposto a admitir. Do outro lado surge a protagonista feminina, uma mulher forte, independente e com uma história pessoal cheia de sacrifícios, que aprendeu a sobreviver em um mundo onde nem sempre recebeu o que merecia, enfrentando situações que a obrigaram a endurecer o próprio caráter para seguir em frente sem depender de ninguém. Ela não confia facilmente nas pessoas, pois já foi ferida no passado de maneiras que ainda pesam sobre ela, o que a tornou mais reservada, cautelosa e extremamente seletiva com quem permite entrar em sua vida. O primeiro encontro entre os dois não é romântico nem idealizado, pelo contrário, é carregado de tensão, mal-entendidos e uma energia intensa que deixa claro desde o início que seus caminhos não vão se separar facilmente a partir daquele momento. Desde esse primeiro choque, algo invisível começa a conectá-los, embora nenhum dos dois esteja disposto a aceitar, já que ambos tentam manter o controle das emoções e negar qualquer tipo de atração ou interesse que possa surgir entre eles. À medida que os dias passam, suas vidas continuam se cruzando em diferentes situações, algumas completamente casuais e outras claramente provocadas pelo destino, criando uma dinâmica marcada por conflitos, discussões constantes e momentos em que a atração começa a se tornar cada vez mais evidente, mesmo que nenhum dos dois queira admitir isso abertamente. No entanto, a situação está longe de ser simples, porque ambos carregam problemas pessoais que dificultam qualquer possibilidade de aproximação real, incluindo responsabilidades familiares que não podem ignorar, segredos do passado que ainda não foram resolvidos e decisões importantes tomadas anteriormente que agora impactam diretamente o presente. Tudo isso transforma cada interação em um campo de tensão emocional, onde qualquer palavra pode provocar um conflito ou revelar algo que prefeririam manter escondido. Além disso, começam a surgir personagens secundários que influenciam diretamente o desenvolvimento da história, alguns com a intenção de proteger e orientar os protagonistas em meio aos conflitos, enquanto outros fazem de tudo para separá-los, seja por interesses pessoais, ciúmes ou rivalidades antigas que ainda não foram superadas. Essas interferências externas aumentam ainda mais a complexidade da situação e tornam a relação entre eles ainda mais instável e imprevisível. Nesta primeira parte, a série deixa claro que nada será fácil ou simples, pois não se trata de uma história de amor tradicional ou idealizada, mas de um vínculo que começa a se formar em meio a conflitos constantes, diferenças profundas e situações que parecem impossíveis de superar, reforçando a ideia de que o destino já começou a agir, mesmo que os protagonistas ainda não tenham plena consciência disso, preparando o caminho para uma história onde cada decisão terá consequências importantes e onde o amor, se surgir, terá que lutar contra tudo para existir. A história avança mostrando como, apesar de todas as tentativas dos protagonistas de se manterem afastados, o destino continua empurrando-o na direção do outro de maneiras cada vez mais inevitáveis, como se uma força invisível insistisse em unir seus caminhos, independentemente das decisões que tentam tomar para evitar isso.
Isso gera situações constantes em que suas vidas se cruzam repetidamente, tanto em momentos planejados quanto em encontros completamente inesperados, criando uma tensão emocional que cresce a cada interação e que, pouco a pouco, começa a transformar a forma como eles se enxergam. No início, ambos tentam resistir a essa conexão que começa a surgir, convencidos de que o mais seguro é manter distância para evitar complicações, feridas ou mal-entendidos que possam tornar suas vidas já complexas ainda mais difíceis. No entanto, com o passar do tempo, começam a perceber que o que sentem não pode ser ignorado nem controlado com facilidade, já que cada encontro deixa uma marca emocional mais profunda que o anterior, tornando cada vez mais difícil sustentar a ideia de se afastar. Cada momento compartilhado é carregado de emoções contraditórias, onde discussão, orgulho e atração coexistem ao mesmo tempo, criando cenas intensas em que nenhum dos dois quer ceder, mas também não consegue negar o que começa a surgir entre eles. Aos poucos, as barreiras emocionais que ambos construíram para se proteger começam a se quebrar, revelando lados mais vulneráveis de suas personalidades que até então estavam escondidos. A protagonista feminina passa a enxergar o protagonista masculino de forma diferente, percebendo que por trás de sua aparente frieza e controle existe alguém marcado por feridas profundas, responsabilidades pesadas e um passado que ainda o persegue, despertando nela uma mistura complexa de curiosidade, empatia e confusão emocional que a faz questionar suas próprias defesas. Por outro lado, ele começa a entender que ela não é apenas alguém com quem vive em conflito ou uma presença incômoda em sua vida, mas uma pessoa que desafia seus pensamentos, suas decisões e sua forma de ver o mundo, tornando-se aos poucos alguém que ocupa um espaço cada vez maior em sua mente, mesmo quando tenta negar isso. No entanto, esse despertar emocional não acontece sem consequências, já que ambos continuam presos a realidades diferentes e complicadas, onde responsabilidades familiares, segredos do passado e pressões externas desempenham um papel fundamental, impedindo que se aproximem livremente. À medida que a relação evolui, surgem novos obstáculos que dificultam ainda mais qualquer possibilidade de estabilidade entre eles, incluindo pessoas que não veem essa conexão com bons olhos e que começam a interferir direta ou indiretamente com o objetivo de separá-los, seja por proteção, ciúmes ou interesses ocultos que começam a vir à tona. Isso faz com que os protagonistas vivam uma constante luta interna entre o que realmente sentem e o que acreditam que deveriam fazer, gerando uma tensão emocional cada vez mais intensa que se reflete em cada conversa, cada olhar e cada silêncio compartilhado. Apesar de tudo, torna-se impossível ignorar que entre eles está se formando um vínculo real, algo que vai além da atração superficial e que se baseia em uma conexão emocional profunda, mesmo que nenhum dos dois ainda consiga compreender totalmente sua dimensão. Essa fase da história marca um ponto crucial no desenvolvimento da trama, pois é aqui que o amor começa a nascer de forma silenciosa e gradual, crescendo em meio a conflitos, mal-entendidos e momentos de vulnerabilidade que os aproximam cada vez mais, até mesmo contra a própria vontade, mostrando que existem conexões que não podem ser evitadas, apenas enfrentadas. Nesta terceira parte da história, a tensão emocional que já vinha crescendo entre os protagonistas começa a ser profundamente afetada pelo surgimento de sombras do passado que retornam com uma força maior do que qualquer um deles poderia imaginar, alterando completamente o frágil equilíbrio que eles haviam começado a construir. À medida que a relação entre os dois começa a se consolidar em meio a dúvidas, emoções intensas e sentimentos que nenhum deles consegue controlar totalmente, o passado de ambos passa a se manifestar de maneiras inesperadas, trazendo consigo lembranças, pessoas e situações que não foram resolvidas e que agora exigem ser enfrentadas sem qualquer possibilidade de fuga. O protagonista masculino se vê obrigado a confrontar aspectos de sua vida anterior que tentou enterrar por anos, situações diretamente ligadas a decisões difíceis que tomou no passado e que agora retornam para cobrar seu preço no presente, afetando não apenas sua estabilidade emocional, mas também a forma como é visto por aqueles ao seu redor. Por outro lado, a protagonista feminina também começa a enfrentar verdades ocultas sobre sua própria história, percebendo que muitas das feridas que acreditava já terem sido superadas ainda continuam abertas, e que algumas pessoas próximas a ela esconderam informações importantes que mudam completamente sua percepção sobre tudo o que viveu até agora. Esse confronto com o passado não gera apenas dor individual, mas também impacta diretamente o relacionamento entre os dois, fazendo surgir dúvidas, inseguranças e medos que colocam em risco o vínculo que estava começando a se fortalecer. Cada revelação se transforma em um verdadeiro teste para a relação, obrigando-os a decidir se estão dispostos a continuar juntos apesar de tudo o que estão descobrindo ou se os pesos do passado são fortes demais para serem ignorados. Nesse processo, novos personagens surgem com papéis fundamentais na reativação desses conflitos antigos, alguns com a intenção clara de separar os protagonistas, enquanto outros apenas buscam resolver contas pendentes relacionadas a acontecimentos que ocorreram muito antes de seus caminhos se cruzarem.
Isso faz com que a história ganhe um tom mais sombrio e complexo, onde as emoções deixam de girar apenas em torno do amor e passam a envolver culpa, arrependimento, traição e a necessidade de redenção. À medida que as verdades escondidas começam a vir à tona, os protagonistas se veem cada vez mais pressionados pela realidade de suas próprias histórias, entendendo que não podem seguir em frente sem antes encarar aquilo que tentaram evitar por tanto tempo. Essa fase da série se torna um ponto de virada decisivo, onde cada escolha passa a ter consequências diretas no futuro da relação e na forma como ambos lidam com sua própria identidade. O passado deixa de ser algo distante e se transforma em uma presença constante que influencia cada ação, cada palavra e cada sentimento, mostrando que, por mais que tentem seguir adiante, sempre haverá algo que os obrigue a olhar para trás. Nesta quarta parte da história, os conflitos que vinham se desenvolvendo em silêncio começam a explodir de forma muito mais intensa, provocando situações irreversíveis que mudam completamente o rumo dos protagonistas e de todas as pessoas ao seu redor, levando a narrativa a um ponto em que já não é possível voltar atrás. A tensão acumulada entre o amor, o passado e as responsabilidades pessoais finalmente atinge um nível crítico, onde cada decisão tomada gera consequências imediatas e profundas que afetam diretamente os relacionamentos, as alianças e os vínculos emocionais que haviam começado a se formar. O protagonista masculino se vê preso em uma situação cada vez mais complexa, onde as pressões externas aumentam constantemente, obrigando-o a tomar decisões que não afetam apenas sua vida pessoal, mas também sua posição dentro do ambiente familiar e social. À medida que tenta manter o controle de tudo o que está desmoronando ao seu redor, ele percebe que já não consegue proteger a todos nem impedir que a verdade continue vindo à tona de forma inevitável. Por outro lado, a protagonista feminina também enfrenta uma série de conflitos internos e externos que colocam à prova sua força emocional, pois começa a sentir o peso das decisões que outros tomaram por ela, assim como as consequências de segredos que nunca lhe foram totalmente revelados. A relação entre os dois, que já era marcada por tensão e dúvidas, começa a se romper sob a pressão desses novos acontecimentos, gerando momentos de distância, incompreensão e dor emocional que colocam em risco tudo o que haviam construído até então. Neste ponto da história, as interferências externas passam a ter um papel ainda mais importante, já que diferentes personagens começam a agir diretamente para influenciar o destino dos protagonistas, alguns com a intenção de separá-los definitivamente e outros buscando proteger interesses ocultos que ainda não haviam sido revelados. Essas manipulações desencadeiam uma sequência de mal-entendidos, traições e decisões impulsivas que tornam a situação ainda mais complicada, levando os protagonistas a questionarem não apenas o relacionamento entre eles, mas também a autenticidade das pessoas em quem confiaram até agora. Cada conversa se transforma em um verdadeiro campo de batalha emocional, onde as palavras têm um peso enorme e qualquer erro pode gerar consequências irreparáveis. À medida que os conflitos se intensificam, ambos começam a se afastar emocionalmente, não porque deixem de sentir o que sentem, mas porque as circunstâncias os obrigam a se proteger da dor que tudo isso está causando. Esse distanciamento cria uma atmosfera de tristeza e frustração, onde o amor que antes parecia ser uma força de união passa a se tornar uma fonte de sofrimento e confusão. Ainda assim, mesmo em meio a esse caos emocional, fica claro que a conexão entre eles não desapareceu completamente, permanecendo latente, à espera de um momento para ressurgir ou para se romper de vez. Esta parte da história marca um ponto de ruptura decisivo, onde os conflitos deixam de ser simples obstáculos e passam a ser forças que moldam o destino dos personagens, mostrando que cada ação tem um impacto profundo e que, neste mundo, nada permanece intacto quando a verdade, o amor e a traição se encontram ao mesmo tempo. Nesta quinta parte da história, os protagonistas chegam a um ponto de ruptura emocional em que tudo o que vinham tentando sustentar até agora começa a desmoronar de forma inevitável, levando-os a enfrentar uma realidade muito mais dura do que imaginavam quando tudo começou. As emoções que antes os uniam agora se transformam em uma fonte constante de dor, confusão e tensão, já que cada um passa a lidar com as consequências acumuladas de decisões passadas, segredos revelados e conflitos que nunca foram realmente resolvidos. O protagonista masculino se encontra em uma posição cada vez mais complicada, sentindo que perde o controle da própria vida e do ambiente ao seu redor, enquanto tenta manter uma aparência de estabilidade diante dos outros, embora internamente esteja completamente sobrecarregado pela pressão de tudo o que está acontecendo. As responsabilidades que carrega se tornam mais pesadas, e cada tentativa de proteger aqueles que ama parece gerar novos problemas em vez de soluções, fazendo com que ele questione constantemente se está tomando as decisões certas ou se tudo o que faz apenas piora a situação. Por outro lado, a protagonista feminina passa por um processo emocional igualmente intenso,
pois começa a sentir o peso das verdades que descobriu recentemente, junto com o impacto das decisões de outras pessoas que afetaram sua vida diretamente sem que ela tivesse qualquer controle. Isso gera nela uma mistura de dor, decepção e confusão, especialmente em relação ao protagonista masculino, que agora está mais distante e preso em seus próprios conflitos internos. A conexão entre os dois, que em algum momento parecia forte e inquebrável, começa a enfraquecer sob a pressão das circunstâncias externas e dos mal-entendidos acumulados, criando uma distância emocional que nenhum dos dois sabe como reparar. Neste ponto da história, os sentimentos deixam de ser suficientes para sustentar a relação, pois a realidade se impõe com força e obriga os protagonistas a enfrentarem perguntas difíceis sobre o futuro, a confiança e o verdadeiro significado do que construíram juntos. À medida que os conflitos se intensificam, novas revelações surgem, complicando ainda mais a situação e mostrando que muitas das pessoas ao redor estiveram envolvidas em decisões importantes que influenciaram diretamente o rumo de todos os acontecimentos, aumentando a sensação de traição e desconfiança. Esse conjunto de situações provoca um desgaste emocional profundo em ambos, levando-os a momentos de reflexão em que questionam se realmente vale a pena continuar lutando por uma relação que parece constantemente contrariada pelo destino e pelas circunstâncias. Ainda assim, mesmo em meio a esse caos emocional, permanece uma chama de conexão entre eles que se recusa a desaparecer completamente, mantendo viva a possibilidade de uma reconciliação futura ou de um desfecho ainda mais doloroso. Esta parte da história representa um momento decisivo de ruptura interna, onde os personagens deixam de idealizar sua situação e começam a encarar a realidade como ela é, compreendendo que o amor, por si só, nem sempre é suficiente para superar todos os obstáculos que a vida impõe. Nesta sexta parte da história, os protagonistas entram em uma fase completamente decisiva, onde já não há espaço para dúvidas prolongadas nem para emoções contidas, pois as circunstâncias os obrigam a tomar decisões definitivas que irão marcar o rumo de suas vidas de forma irreversível. Tudo o que viveram até agora, desde o nascimento do amor até os conflitos familiares, os segredos do passado e as traições descobertas, converge para um único ponto crítico em que cada escolha tem um preço emocional muito alto. O protagonista masculino se encontra diante de uma encruzilhada, tendo que decidir entre proteger sua família, assumir toda a verdade sobre o que aconteceu ou continuar lutando pelo amor que tentou preservar apesar de todas as dificuldades. Essa decisão não é simples, pois qualquer caminho que escolha implica perder algo importante, seja a estabilidade familiar, a confiança das pessoas ao seu redor ou a possibilidade de construir um futuro ao lado da protagonista feminina. À medida que enfrenta essa pressão crescente, ele começa a sentir o peso de todas as consequências acumuladas, entendendo que não pode mais adiar o inevitável e que cada momento de indecisão apenas agrava a situação. Por sua vez, a protagonista feminina também se vê obrigada a tomar uma decisão igualmente difícil, precisando escolher entre se proteger emocionalmente ao se afastar de uma situação que lhe trouxe dor constante ou arriscar tudo por um amor que, apesar de tudo, ainda sente com grande intensidade. Esse dilema a coloca em um estado de profunda vulnerabilidade, onde seus sentimentos, medos e esperanças entram em conflito, transformando cada pensamento em uma batalha interna entre o que deseja e o que acredita ser o certo. Neste momento da história, as influências externas voltam a se intensificar, com diferentes personagens tentando intervir diretamente nas decisões dos protagonistas, alguns buscando manipular os acontecimentos a seu favor e outros tentando evitar consequências ainda mais graves. Essas interferências aumentam ainda mais a tensão e tornam a situação instável, obrigando os protagonistas a confiarem apenas em suas próprias convicções. À medida que se aproximam da decisão final, ambos começam a refletir sobre tudo o que viveram juntos, desde os primeiros encontros cheios de tensão até os momentos de conexão emocional profunda que deram início ao relacionamento. Essas lembranças passam a ter um papel fundamental em suas escolhas, pois mostram que, apesar de tudo, o que sentem é real e significativo. Ainda assim, também compreendem que o amor, por si só, nem sempre é suficiente para superar os obstáculos impostos pelo destino, pela família e pelo passado. Esta etapa se transforma em um momento de máxima intensidade emocional, onde cada palavra, cada silêncio e cada olhar carregam um significado profundo, e onde qualquer decisão pode mudar tudo para sempre. No fim, os protagonistas percebem que não existe uma solução perfeita nem um caminho sem dor, mas apenas escolhas diferentes que exigem sacrifícios inevitáveis, levando-os a enfrentar o maior desafio de todos: decidir quem realmente querem ser e o que estão dispostos a perder para alcançar esse destino. Esta parte marca o encerramento de uma fase crucial, onde as decisões deixam de ser apenas possibilidades e se transformam em ações concretas que irão definir o desfecho de tudo o que foi construído até aqui. Nesta sétima e última parte da história,
Tudo finalmente chega ao seu ponto máximo e definitivo, onde cada segredo que permaneceu oculto, cada verdade incompleta e cada decisão tomada ao longo do caminho convergem em um único desfecho que marcará para sempre a vida de todos os personagens envolvidos. Já não há espaço para retrocessos, segundas chances nem silêncios que possam esconder aquilo que por tanto tempo foi evitado, porque o destino finalmente exige respostas e consequências claras para tudo o que aconteceu. Os protagonistas se encontram no centro dessa tempestade final, enfrentando não apenas as decisões que tomaram no passado, mas também o impacto direto de cada uma delas no presente. O protagonista masculino, após um longo processo de conflitos internos, pressões externas e dilemas emocionais, finalmente se vê obrigado a aceitar toda a verdade de sua história, entendendo que não pode mais fugir das consequências de seus atos nem dos erros que o perseguem desde o início. Esse momento de aceitação o coloca diante de uma realidade dolorosa, porém necessária, onde precisa assumir o peso de tudo o que perdeu e de tudo o que ainda pode tentar salvar. A protagonista feminina, por sua vez, também chega ao seu próprio ponto de revelação emocional, compreendendo que as respostas que buscava nem sempre trazem paz, mas muitas vezes abrem novas feridas que transformam completamente a forma como ela enxerga sua vida e seus relacionamentos. Mesmo assim, ela encontra dentro de si uma força que a permite encarar a verdade com mais clareza, ainda que isso signifique aceitar finais diferentes daqueles que havia imaginado. Nesse desfecho, as relações entre todos os personagens são completamente redefinidas, pois as máscaras finalmente caem e cada um revela sua verdadeira identidade, sem possibilidade de esconder intenções, erros ou sentimentos. As traições, os segredos familiares e as decisões do passado vêm à tona por completo, revelando uma rede complexa de acontecimentos que explica tudo o que aconteceu desde o início. O amor entre os protagonistas também é colocado à prova final, onde eles precisam decidir se o que sentem é suficiente para superar tudo o que viveram ou se o peso das circunstâncias é grande demais para ser ignorado. Esse confronto emocional se torna o centro do final, onde cada palavra, cada olhar e cada silêncio carregam um significado definitivo que determina o rumo de seus destinos. À medida que a história se aproxima do fim, fica claro que nem todos os personagens terão o mesmo desfecho, pois cada um terá que enfrentar as consequências diretas de suas ações, seja através da redenção, da perda ou da aceitação do próprio destino. O final não se apresenta como simplesmente feliz ou triste, mas como uma resolução realista, onde cada escolha feita ao longo da história encontra seu resultado natural, mostrando que o destino não é algo aleatório, mas sim o reflexo direto das decisões tomadas. Assim, Eris a quem amo, Sevdijin Sensin encerra sua história com um forte impacto emocional, deixando claro que o amor, a verdade e o destino estão sempre conectados, e que cada um deles tem um preço que precisa ser pago até o fim. E assim chegamos ao final desta história intensa e emocionante de Eris a quem amo, Sevdijin Sensin, uma série que mostrou como o amor, o destino e a verdade podem se entrelaçar de uma forma tão profunda que transformam completamente a vida das pessoas envolvidas. Ao longo dessa trajetória, vimos como duas pessoas completamente diferentes foram unidas por circunstâncias inesperadas, enfrentando conflitos familiares, segredos do passado e decisões que marcaram cada passo de suas vidas. Esta não é apenas uma história de romance, mas uma jornada emocional onde cada personagem precisou enfrentar seus próprios medos, erros e consequências, descobrindo que a verdade nem sempre traz paz, mas sempre traz clareza. Também aprendemos que o amor verdadeiro não é perfeito nem fácil, mas muitas vezes uma luta constante contra o destino, as circunstâncias e as feridas que cada um carrega dentro de si. Cada decisão tomada ao longo da história teve impacto direto no desfecho, mostrando que nada acontece por acaso e que cada escolha define o nosso caminho. Se há algo que essa série nos deixa, é a reflexão de que amar alguém também significa encarar a realidade, mesmo quando isso dói, e que nem todos os finais são iguais, mas todos têm um significado. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque em breve traremos mais séries turcas completas, dubladas em português, com histórias que vão te emocionar do início ao fim. Deixe nos comentários o que você achou dessa série e qual você gostaria de ver a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.